Irmão protetor. Alguém me chamou. Por alguma razão, eu não estava surpresa, porque eu pensei que isso aconteceria. Eu virei devagar. A festa, que começou com o pôr do sol, agora estava dominada pela escuridão. Algumas luzes foram quebradas pelos monstros, uma luz piscava, iluminando levemente a face do homem que havia me chamado. Interesse 20%. Apesar que eu pude distinguir que protagonistas era na escuridão. Marquês. Era minha primeira vez chamando Wynter assim, então me senti estranha. Eu estava conversando com você mais informal não faz muito tempo atrás. Agora todo aquele jogo de máscaras havia acabado, o que é um alívio. Quando eu estava praticando ficar em silêncio, o Marquês Wynter andou rápido e logo estava na minha frente. A cor dos olhos dele não me eram estranhos, diferente de seu título. Você me ajudou hoje, eu agradeço muito. Ele fez uma pequena reverência. Bem, eu já esperava isso. Agora que eu havia ganhado um aumento no interesse de todos, eu respondi como se não fosse nada. Eu não fiz isso para ajudar o Marquês, por isso não precisa me agradecer. O honorífico saiu naturalmente apesar de me sentir desconfortável com isso. Eu sei disso, mas você salvou pessoas usando suas forças e isso inclui eu. Ele olhou para minhas mãos, eu segui o seu olhar e meus olhos arregalaram devagar, enquanto eu baixava a cabeça. Foi só nesse momento que eu percebi que minhas mãos estavam tremendo muito. Eu sei que exagerei usando esse corpo frágil. Eu não tinha força suficiente no braço para atirar com a besta por um período tão longo. Mas isso não era só porque eu exagerei muito. Eu tentei fingir que estava calma, mas na verdade eu estava com muito medo dessa situação toda. A sombra da galinha gigante que estava prestes a me esmagar e os incontáveis monstros que correram na minha direção. Meu corpo e mãos estavam movendo freneticamente fora de controle. Relembrando aquela cena de novo, eu fechei os olhos sem perceber. Eu não queria que ele visse aquilo e por isso eu coloquei as mãos para trás para escondê-las. Tenho certeza que qualquer um faria isso. Eu não ligo. Não. Wynter rapidamente negou a minha pretensão de que isso não era nada. Ninguém seria tão corajoso quanto a senhorita. Apesar de serem monstros fáceis de lidar. Ele repentinamente parou de falar e franziu a testa, como se estivesse sofrendo por causa de algo. Você está se sentindo culpado por esconder sua mágica e não ter feito nada. Eu não entendia nada essa culpa que ele estava sentindo. Qual o problema em ser egoísta para a própria segurança? Além do mais, ele fez o que podia para ajudar. Assim como eu salvei a minha própria vida deixando o sistema me controlar e ao mesmo tempo salvando a vida dos extras como o jogo planejou. Cada um de nós fez o que podia para ajudar, nada demais. Eu dei de ombros casualmente. Eu não teria feito nada sem a minha besta e teria sido perseguida pelos monstros. O Marquês também tentou salvar a vida das crianças assim como eu. Eu não conseguiria ficar na frente do príncipe como você fez porque eu estava com medo. Era até engraçado eu ter dito isso, porque era a mais completa verdade. Eu jamais interromperia uma ordem do príncipe se o Wynter não tivesse tomado a iniciativa de fazê-lo e também eu jamais teria coragem de atirar para matar se não fosse o sistema. Nesse momento, as pupilas azuis, que estavam me fitando em silêncio, sorriram. E interesse 24%. A barra dele brilhou. 4% eu percebi atrasado esse grande ganho. Apesar que você vai me abandonar quando a heroína aparecer, então eu não vou mais ficar lhe encontrando por aí. O sorriso que estava estampado no meu rosto morreu. Obrigado pelo elogio. Então, vou me retirar primeiro. Eu rapidamente terminei a conversa. Na verdade, eu estava cansada demais para permanecer em pé por mais tempo. Então o único que veio agradecer por ter salvo a vida dele foi o Wynter. Já que ele é o mais normal dos protagonistas, eu sei que não é tão normal assim, mas pelo menos ele expressa seus sentimentos. Quando estava para me retirar levando a besta. Senhorita. Uma mão quente segurou o meu braço rapidamente. Eu virei a cabeça brava e Wynter olhou para mim com uma expressão esquisita. A resposta que você mandou foi bem recebida. Os lábios dele que hesitaram por um momento, se abriram e ele sussurrou para que somente eu pudesse ouvir. Será que eu posso retribuir a sua ajuda de hoje? Foi quando Penélope, alguém que veio de um dos lados me chamou com um tom de voz muito irritado. Interesse 27%. A escuridão não permitia que eu pudesse ver seu rosto.
Contudo, eu podia imediatamente dizer quem ele era só de ouvir sua voz irritada. Com licença. O que você está fazendo com a minha irmã? Reinald? Dessa vez foi o Reinald quem apareceu. Parecia que hoje era dia dos encontros entre os protagonistas. Eu pensei que você já tinha ido. Ele foi um homem que apareceu no melhor momento, mesmo que ele tenha, sem consideração nenhuma, me deixado quando eu segurei a manga dele. Eu fiquei envergonhada com o jeito que ele veio com a testa franzida, então eu resolvi olhar para um espaço vazio. Vamos, Penélope. Reinald falou, descontente por Winter estar segurando meu braço. Mas Winter não largou meu braço. Logo o estado de espírito do Reinald ficou azedo. Porque eu sinto que isso é um déjà vu. Eu estava entre eles dois e olhei ao redor, retirando a mão do Winter gentilmente do meu braço. Marquês. Diferente dos outros protagonistas, Winter era um cara que não era tão forte para mim. Isso significa que, diferente de quando Derek e Eclise se estranharam, que eu tive que usar toda a força para me libertar, com o Winter eu não precisava chegar a tanto, já que ele era o único protagonista que era cortês comigo. Marquês? Apesar disso, ele ficou ali parado. Eu olhei para ele com olhos arregalados. A voz do Reinald parecia mais irritada ainda. Ela disse para você soltar. Ah, você não vai soltar? Quando o Reinald, que é um homem de pavio curto, cerrou os dentes e esticou o braço para me pegar. Finalmente, o braço que estava sendo segurado se libertou. Parece que ele desistiu e o toque dele não tinha mais força nenhuma. Assim que o Winter me soltou, Reinald me puxou para o lado dele, como se ele estivesse esperando para fazer isso. Ele me empurrou para o local atrás da lanterna, como se quisesse me esconder. Agora não tinha mais nada no caminho dele. Com um sorriso malicioso, ele disse sarcasticamente para Winter: Me desculpe, Marquês. Se você por acaso está tentando fazer algo com uma criança inocente que não sabe de nada, pense primeiro na sua idade. Eu fiquei boquiaberta, chocada, diante do comentário rude dele. Instantaneamente eu levantei meu punho e bati no ombro dele. Você enlouqueceu? Não é nada disso. Você fica calada. Você realmente não tem medo de nada. Reinald respondeu. Minha irritação chegou ao topo da minha cabeça. Se você vai dizer isso, então deixa pra lá. Eu vou embora sozinha. Depois de dizer isso friamente, eu torci o pulso dele com violência, e saí dali rapidamente, pensando se o Winter estava ofendido. De toda forma, não seja imprudente. Nunca mais chegue perto dele. Você é realmente. Vamos, vamos. Ah, eu não gosto do seu temperamento. Indo na mesma direção que eu, ele passou na minha frente, pegando meu pulso de novo e reclamou. Olha quem fala, seu temperamento é muito pior que o meu. Eu senti vontade de xingar ele, mas me segurei, por causa de seu temperamento. Eu ainda sentia um olhar fixo queimando as minhas costas. Curiosa, eu olhei para trás. Winter, que ainda estava parado lá, me olhando, moveu os lábios quando nossos olhos se encontraram. Eu estou ansioso para ouvir sua resposta, senhorita. Eu estava surpresa com a persistência dele. Então eu olhei para ele com olhos arregalados. De repente, meus passos pararam por causa da dor por colidir com algo duro. Parecia que havia uma montanha na minha frente e eu pude ouvir essa montanha falar. Ah, qual é? Não vai haver nenhuma resposta, não perca seu tempo. Não, não precisa. Eu cortei a fala do Reinald e dei a resposta para o Winter eu mesma. Felizmente, Reinald não falou mais nada ao ver eu negar. Eu havia dito para a guilda de informantes que eu não queria receber nenhuma resposta. Eu ri de novo, por relembrar o que eu tinha dito para ele antes. Quando eu estava de máscara eu não conseguia nem sorrir. Então eu olhei de novo para suas pupilas azuis. Interesse 26%. Igual antes, eu fiquei surpresa pelo aumento de interesse depois dele ter sido rejeitado. Eu fui praticamente arrastada para fora do salão pelo Reinald. Senhorita Penélope, Emily e o Duque, que estavam nervosos parados perto da entrada, me viram e correram na minha direção alegres. Você está bem, senhorita? Você está ferida em algum lugar? Eles se alternaram examinando meu corpo. Eu respondi com cara de quem está confusa diante dessa incomum hospitalidade. Eu estou bem, não estou ferida. Você não tem que se preocupar. Talvez se você tivesse visto como ela apagou. Reinald, que estava tentando ser sarcástico como sempre,
imediatamente se calou ao ver o olhar feio do Duque para ele. A expressão de embaraço que ele estava fazendo era algo que valia a pena ser visto. Eu virei a cabeça e olhei para o Duque. Você está bem, pai? E você, Emily? Eu tive que parar na cabana durante a festa e por isso eu felizmente evitei essa bagunça. Eu estou bem graças ao pedido que a senhorita me fez. Graças a Deus. E o irmão mais velho? Ele foi interrogar os criminosos junto com o príncipe herdeiro. Eu realmente não estava nem aí para onde ele tinha ido, eu só perguntei por cortesia. Ainda bem que você não se feriu. Você não sabe o quão surpreso eu fiquei ao ouvir as notícias. O Duque falou e olhou para mim com preocupação.